Hoje eu mandei para vocês, quem chegou aqui, a Bruna entrou numa outra coisa. Hoje mandei para vocês, para você já começar a adiantar, o que seria o webinar de, é, de, de eletricidade que eu falei para vocês, né? Então, isso é uma maneira diferente. No semestre passado, eu pedi só trabalhos individuais, o pessoal é, reclamou um pouco que dava um pouco de trabalho. E só um instantinho. O café está pronto aqui. Bom, mas o pessoal reclamou que dava um pouco de trabalho. Na verdade, o que eu notei é que pessoas que tinham um pouco mais de condição acabavam tendo notas boas e quem não tinha ficava um pouco de lado, né? Por isso eu alterei para que a gente tivesse mais provas assim nesse semestre, né? Mas essa forma de avaliação eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Então, o que é esse tutorial que eu mandei para vocês no WhatsApp sobre a parte de eletricidade? Então, eu vou gravar as aulas de eletricidade, também já tenho gravado, aliás, a parte do tutorial, explicando bem direitinho como é que se faz. Então, vocês vão ter que gravar um vídeo, tá? Que pode ser feito de uma maneira bem simples, tá? Colocando o celular, né, na posição horizontal, por exemplo, assim, e colocando um papel embaixo e gravando o que passa no celular, né? Aí é um seminário de 10 minutinhos, tá? Falando sobre esse tema. E também vocês têm que me mandar um relatório sobre essa atividade. Então, a ideia é o seguinte: vocês têm uma casa de vocês, né? E, bom, ela tem consumo de eletricidade. Então, eu quero que vocês façam um levantamento, né, para saber quanto que cada eletrodoméstico consome eletricidade. É uma estimativa, tá? Baseada na experiência de vocês. E vai ter que fechar a conta, porque lá vocês têm mais ou menos um tempo e tem um consumo médio de cada eletrodoméstico. Isso é importante porque muita gente não sabe, não tem a menor ideia de onde que se gasta a eletricidade. Então, quando aparece uma conta mais elevada, ela não tem noção do que fazer, e onde melhorar. Na verdade, todo mundo o culpado de sempre, né, é o sistema de ar-condicionado. E isso pode não ser verdade. Não pode ser não verdade, principalmente se vocês usarem sistemas de ar-condicionado mais modernos, esses com inversores, né, que economizam até 75% de eletricidade, e também utilizarem ele de uma maneira inteligente, né, dentro de casa. Então é muito, mas muito mais barato, eu diria um décimo do preço, se livrar do calor, se livrar o calor, né, transportar o calor para fora do ambiente, do que aquecer ou esfriar esse ambiente especificamente. E isso é feito através desses ar-condicionados. Antigamente o ar-condicionado era um bloco, né? Então a gente não transferia o calor, a gente simplesmente fazia colocava o calor para fora. Agora, com esses ar-condicionados modernos, esses split, né, e ainda, além disso, esses inversores, vocês conseguem economizar muita energia e ele acaba não sendo um grande problema numa casa. Mas sim, o chuveiro pode ser um grande problema. E a geladeira, né, principalmente geladeiras antigas, elas consomem muita eletricidade. Então, hoje em dia é vantajoso, às vezes, você trocar a geladeira nova, colocar uma geladeira inverter também, né, um freezer inverter, do que fazer a instalação de um sistema de painéis solares. Mas esse sistema de painéis solares é realmente uma maneira muito inteligente, tá, de vocês ganharem dinheiro.
tá? Estamos com 4 alunos, que pena. Bom, 3 alunos, na verdade, mas são os alunos que merecem a minha atenção. Então, quanto é que você consegue, vamos supor que você tem uma determinada quantidade de dinheiro, quer fazer um investimento, então você vai ter lá poupança, você vai ter fundo de investimento, você vai ter ações na bolsa, etc. Mas o principal, a aplicação, principalmente se vocês fizerem do jeito que eu vou ensinar para vocês, a principal maneira de vocês economizarem dinheiro, inclusive começarem um negócio novo, né? Porque eletricidade é a alma, a energia é a alma de várias atividades comerciais, como, por exemplo, bar, restaurante, fabricação de alimentos, etc. Atividades até agrícolas. E aí o seguinte, quando você consegue produzir isso de graça, tá? Ele sai tão barato, você consegue viabilizar vários negócios. Então, no ano passado, a gente conseguiu trabalhos muito bons dos alunos, e eu espero que consegui a mesma coisa de vocês aqui. Então, vocês têm que fazer esse levantamento, consultar o da eletricidade, eu não sei se vocês moram aqui em Florianópolis, mas se não, então, se vocês tiverem sistema de ar-condicionado em casa, tudo bem. E também, se vocês morarem num apartamento, tente pensar o quanto que vocês gastam ali a parte interna, né? De consumo de eletricidade. E aí, obviamente, vocês não vão poder colocar o ar-condicionado, porque, eventualmente, né, não pode. Então, a simulação é simplesmente uma questão de pensar. E é um projeto, né? Então, é um projeto de engenharia. Então, tem que ter lá, né, especificações e custos. A ideia é você conseguir verificar qual o payback que vocês vão ter. Então, vocês vão conseguir um payback normalmente de 6 anos. 6 anos é um tempo bastante grande, mas aqui em casa eu estou conseguindo 3 anos e meio, né, de payback. A Isabela está fazendo perguntando. Então, nós, como é que nós fizemos isso? Como é que a gente está fazendo isso, né? Está um processo. Então, eu vou lá filmar, inclusive mostrar os painéis solares que chegaram aqui. Então, agora eu estou precisando da autorização da Celesc para começar a instalação desses painéis solares. E, como eu já tinha adiantado para vocês, eles saíram bastante baratos. Então, em vez de eu pagar R$20.000, R$22.000, eu estou comprando um sistema com o dobro de capacidade e estou pagando cerca de R$13.000. Vai me custar ao todo uns R$15.000. Então, esse processo de eu fazer e conseguir esses 3,5, eu tive que colocar e tirar algumas coisas da conta, né? E é isso que vocês conseguem fazer fazendo essa ideia do custo. Por exemplo, aquecer a água, a melhor maneira é através de solar, a energia solar, no caso é heliotérmica, um aquecedor. Porque num trocador de calor desses, vocês conseguem uma eficiência de 100%, praticamente, da energia solar convertida. E agora, com esses boilers modernos, né, e com grande capacidade, você não precisa armazenar grande parte da eletricidade, do calor, aí você consegue praticamente água fervendo, né, a um custo muito barato. E mais uma coisa que está se tornando excessivamente cara é o gás, né, o gás de cozinha. Além disso, a gás de cozinha, não sei se vocês sabem disso, mas a norma brasileira, ela prevê que você tenha sempre um exaustor, e que o exaustor deve ficar ligado sempre. O gás de cozinha, a queima de gases geram efluentes gasosos extremamente tóxicos para o ser humano, então não deveria ficar, um fogão a gás não deveria ficar dentro de uma casa sem as janelas abertas ou sem
o exaustor funcionando em tempo integral, porque você respira gases que vão gerar ataques cardíacos, rinites, etc. Estima-se que uma pessoa que vive na cidade, né, não é preciso ser somente fogão, mas uma cidade como Londres, ele vive em torno de 5 anos a menos que uma pessoa igual a ele, por exemplo, irmãos gêmeos. Foi isso que eles usaram em Londres, né? Eles verificaram que o irmão gêmeos, 2 irmãos gêmeos, 3 irmãos gêmeos, assim, um ficava no interior e o outro morava em Londres, né? O de Londres tinha 5 a 10 anos a menos. E aí eles foram ver, esse é o efeito da poluição. Então a poluição atmosférica, seja ela qual for, vindo de uma indústria, ou vindo de um automóvel, ou vindo do teu próprio fogão, né? Ela é extremamente tóxica, não deveria estar esse negócio na sua casa. E aí você pode substituir tudo isso por fogão a indução. Na Europa, a maioria dos países do mundo, isso já estão feitos, são individuais, Isabela, individuais esses webinars. É bem simples de fazer, não é complicado de ser feito, vocês podem fazer. Então, na Europa, né, basicamente, todo mundo está mudando para sistemas de indução. Por quê? Porque é mais barato. Então, em vez de você gastar e dar lucro para a Petrobras e se intoxicar, você pode substituir o seu fogão, tanto a parte elétrica quanto com vantagens, principalmente quando você tem energia gratuita, como é a solar. Então você consegue. E outra coisa, a facilidade, né? Um fogão de indução, um fogão mesmo. Mas vamos falar do meu fogão de indução. Ele cozinha os alimentos com muito mais rapidez. Na verdade, uma chaleira d'água, ela ferve em praticamente 30 minutos, né? 30 segundos, aliás. 30 segundos. Então, ele é muito eficiente. Você fica ali 20 minutos a menos, né? Além de poder controlar, a maioria deles são programáveis. Você vai lá, coloca uma panela lá e deixa ele lá. O fogão já sabe quanto tempo vai ter que deixar. Inclusive, se você comprar alguns, eles vão até aumentar a potência até que começa a ferver a água e depois diminuir para manter somente a fervura, porque não vai além de 100 graus, né? Então não precisa ficar gastando mais do que 100 graus. Então, é o processo que ainda a gente não vai fazer, não fez ainda, mas estamos fazendo. Então, toda uma mudança dentro de casa para aumentar a saúde e economizar dinheiro. Então, ao final desse processo, eu imagino que vou fazer o pagamento do meu sistema solar em 3 anos e meio, tá? Então isso é quase como ganhar na loteria, em termos assim, de investimento. Então, basicamente é isso o que eu vou falar para vocês. Eu não vou falar de outras coisas, né? Da importância de mudar a matriz energética por conta do aquecimento global, né? Óbvio que é isso que está por detrás disso. Então, eu vou falar só das outras partes, como se eu não estivesse falando. Então, falar de saúde, eu vou falar de eficiência, né? Um sistema desses, principalmente a cozinha com fogões de indução, ela é extremamente fácil de limpar e demora, quer dizer, o tempo de gasto, né, para você fazer alimento diminui com isso. Bom, então assim, vai ser uma experiência bem legal fazer esse webinar, tá? Então, eu já estou adiantando para vocês, porque vocês têm um mês para fazer isso, né? A partir de hoje, vocês teriam um mês para terminar essa história. Então, daí a gente vai ter uma prova que vai até o capítulo de hoje, né? Aí a gente vai ter toda a parte de eletricidade, e aí a gente vai ter uma prova englobando os assuntos hidrostática, hidrodinâmica, temperatura e calor, e a parte de hoje de teoria cinética dos gases, que eu vou dar até o final da semana, tá? Então, vocês vão ter uma prova desse assunto,
A prova que teve problemas, eu vou executar essa semana, né? Novamente, a Bruna que está fazendo, pode fazer, quem quiser pode fazer, vai tá lá aberta. O problema da prova foi que eu iniciei a prova e modifiquei as questões, e na verdade ele ficou com as questões que eu estava ainda editando, então ficou ruim, né? Ele é uma coisa que a gente tem que aprender, o Moodle. Bom, nós vamos falar sobre a aula de hoje. Então, alguma pergunta que vocês quiserem, pode abrir o microfone, pode falar. A gente vai ter tempo ainda para isso, tá? Esse webinar. Professor, ali no comecinho da aula, o professor falou que tinha colocado um tutorial ali no WhatsApp e o professor não colocou ainda. Coloquei, mas deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Fazendo eletricidade a partir... É um tutorial, na verdade, mas tá um outro nome. Ué, não tá, não foi. Deixa eu ver aqui. Ué, WhatsApp. O que tá vendo? O WhatsApp, às vezes, ele demora um tempo para mandar as coisas. E eu acho que é isso que está acontecendo. Vamos lá. Então, vamos fazer isso. Ops. O que está acontecendo aqui? Pronto, então agora eu vou conseguir. Né? Pronto. Deve chegar para vocês aí. Ué. Hum. Estou com vocês aí. Ops. Olá. Opa, voltei. É. Então, estou mandando agora o documento
É, conseguiram ver agora conseguiram chegar para vocês o tutorial? Ah, tá. Bom, esse é um problema do WhatsApp. Aqui em casa eu vou ter que colocar um outro tipo de internet, porque é tanta internet que uma atrapalha o outro, está atrapalhando o outro. Ficou o WhatsApp desconectado de alguma maneira, e aí eu pensei que eu já tinha colocado para vocês. Então, deixa eu colocar aqui, porque estamos com pouca gente. Então ali está bem especificado o que você fez. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu vou mandar também um vídeo no qual eu tento fazer a simulação aqui na minha casa, né? Eu faço isso também. Então, acho que vai ficar mais fácil. Opa, deixa eu ver onde é que está a minha caneta aqui. Ops, salvo. Salvo pelo Google. Então, vieram mais alguns, né? Guilherme e Gabriel, tá? Aldalgísio, né? Então, eu falei, para quem não estava, né, que sobre a questão do webinar, tá? O webinar, então quem tiver alguma dúvida pode assistir no início da aula, né, que a gente deixou gravado aí. Então, esse webinar, ele fala sobre como é importante essa parte de energia elétrica e de como que vocês devem fazer esse webinar. Eu também falei que a prova vai rolar essa semana, então, às 6 horas. Pode ser amanhã, às 6 horas, 6h30. Então tá, vamos colocar amanhã às 6h30, tá? Se alguém tiver algum problema, pode fazer se manifestar aí. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre teoria cinética de gases. Na verdade, assim, a humanidade, né, desde lá dos primórdios das civilizações, lá do Sumério, dos egípcios, né, lá 3.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, desde a invenção da escrita, né, que a gente tem, a ciência sempre foi um motor e preservação ambiental foi um motor que manteve essa espécie, as civilizações, cada uma delas. Por exemplo, os sumérios, eles fracassaram, né? Por que a civilização suméria fracassou? Bom, primeiro, a questão da militarização, né? Eles eram pessoas muito gentis, muito gente boa. Sumérios, eles se chamavam mesmo cabeças pretas. Eles moravam lá na Mesopotâmia, no final da Mesopotâmia, e eles deixaram tudo que eles têm lá. Agora há pouco tempo um papa foi lá, né? A cidade de Ur, né? A cidade de Ur é a cidade onde é que teria nascido Abraão, que é fundador das 3 religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? São o pai dessas religiões, é o Abraão. Essa pessoa teria nascido nessa cidade de Ur. E Ur está lá, né, com seu zigarete enorme e tal, mas eles fracassaram por causa que eles não souberam
como lidar com o sal, a salinização, né? Então eles faziam irrigação e cada ano o solo ficava mais irrigado. Não muito distante, né, dali, uma outra civilização, os elamitas, eles viveram, basicamente, foi a civilização que mais sobreviveu, né, porque eles souberam usar a ciência, né, o conhecimento. E o solo deles, e a cidade deles, ainda hoje em dia, tem cultivos ao lado, né, ela está lá, totalmente diferente, habitada há 6.000 anos, e os campos cultivados nesse período sem ter esse problema. Ciência, saber o que está fazendo, eles observaram, né? Observaram, e por essas observações, eles puderam fazer plantios diferentes e lidar com questões adversas. E a gente ainda hoje está lá, aqueles campos de sal, lá na Mesopotâmia, né? E a gente sabe tudo dessas histórias, é emocionante a gente ver tudo isso, né, a evolução da humanidade, porque eles registraram tudo isso em tabletes, né? Eles pegavam com a mão um punhado de barro e faziam uns tracinhos em cima, né, a escrita cuneiforme dos sumérios. E como era barro, esse negócio resistiu até hoje. Existem zilhões desses tabletes contando a vida cotidiana, né, desse pessoal, tudo lá no museu, no museu, lá em Londres. Você pode visitar de graça. Pena que a gente não pode levar vocês, senão eu ia levar vocês para vocês entenderem o quanto que é lindo toda essa história da humanidade, como é lindo a história, a trajetória da ciência, do conhecimento. Então, conhecimento não é simplesmente uma maneira de vocês ganhar um diploma, não. Conhecimento é uma maneira da gente se sentir, né, participante do nosso tempo. Então, toda essa história da humanidade, né, sempre se pergunta assim, e se de repente, como aconteceu com os sumérios, como aconteceu com a civilização egípcia, como teve uma época lá no final da era o colapso da era do bronze, em que as civilizações deixaram de existir de uma hora para outra, né? O que nós deveríamos levar para, com tipo assim, um novelo, o fio da meada, para começar toda essa civilização que a gente, e conseguir fazer vacinas e tal, rapidamente, né? Essa pergunta foi feita, né, na década de 60 para vários cientistas no mundo todo. E, bom, e a conclusão de que qual é a parte mais crucial da nossa civilização que a gente deveria ensinar para os nossos filhos, né? Se eles fossem lá 2 anos, daí depois eles, sei lá, um dia aprenderiam a fazer isso, é justamente isso que eu estou dando para vocês, a teoria cinética dos gases. Então, o que é a teoria cinética dos gases? Então, é a ideia de que existem coisinhas pequenininhas, chamadas átomos, e tudo que a gente faz é lidar com eles. Então, vocês vão aprender no próximo slide o que é um mol, né? Então, se eu pegar a minha mão aqui, fechar ela bem fechadinha, tirar todo o ar que tem aqui dentro dessa mão, bom, está bem fechadinha. Ainda assim, tem poros ali. Tem um volume, né? Se eu pudesse colocar esse ar dentro de um local e eu inventasse uma máquina ultra eficiente capaz de contar cada uma dessas moléculas de gás, de ar atmosférico que ficou dentro da minha mão, né? Eu passaria milênios aqui contando e não conseguiria contar essa quantidade, né? Então, lidar com essa coisa extremamente pequena, extremamente numerosa, foi algo que foi feito no século ainda XIX. A teoria cinética dos gases, mais ou menos, tudo isso aí é uma ciência pronta já. Quando entrou o século XX, ela já estava pronta, as pessoas já tinham feito. Mas foi muito sofrimento. Pessoas morreram, né? Principalmente esqueci o nome. Os principais, um deles se suicidou, que é como é que é? Eu até falei na última aula, tem uma constante, que é a última aula que eu falei, é sobre
radiação, né? Boltzmann, né? Na verdade foi um pouquinho antes, Boltzmann. A gente vai ver agora, Boltzmann. O Boltzmann, ele achava que tudo que ele tinha feito era insignificante, que ninguém ia dar valor. E, na verdade, é o seguinte, é a contribuição mais importante, uma das mais importantes do século XIX. Então, lei dos gases, né? Energia interna dos gases, distribuição de velocidade dos gases e calores específicos. Basicamente é isso que a gente vai ver e um pouco da primeira lei da termodinâmica. Então, o que é o número Avogadro? Né? Número Avogadro é o nome de um francês, né, que ganhou esse nome, que ele inventou uma quantidade chamada mole, né? Números de mole, né, que é definido com a quantidade, né, de moléculas, né, em relação à quantidade de moléculas de um mol. Né? Então, esse M aqui, ó, tá? Esse M é por exemplo, se tu vai contar o ar atmosférico, é uma mistura. Mas vamos supor que a gente tivesse aqui só nitrogênio. Então, a gente procura o M o M, a massa molecular do nitrogênio, que é o N2. N2. O N2, quando você vai lá na tabela, né, periódica, ele vai ter 14 aqui embaixo e 7 aqui em cima. 7 significa que ele é o sétimo, né, ele tem 7 prótons. E ele tem 14, o número atômico, esse aqui é o M, né, o M dele. M, esse M maiúsculo, da molécula, né, não é da molécula, é do átomo, né? Então, como aqui é 2, né? Então o M do nitrogênio, N2, vai ser 2 vezes 14, né? Que dá 28. Esse é 28. O que é esse 28? Então, se você pegar um mol de nitrogênio, ele vai ter 28 gramas, tá? 28 gramas. Então, o que é um mol? Né? Um mol é esse número aqui, ó. Na, 6,022 vezes 10 na 23 átomos. Tá? Então, isso aqui de nitrogênio dá 28 gramas. O ar tem um pouquinho mais de oxigênio, que é um pouco mais pesado, e também tem argônio, né? 0,3% de argônio, mas é 78, 21 e 1% de resto, né? Desse resto, a gente tira a água, que é variável, mas o ar seco, né, ele tem 0,6% de argônio, que é um gás bem pesado. E aí, então, dá 29,5. Então, se a gente pegar um mol de ar, tá, vai dar 29 gramas. O que é um mol de ar? Né? O que é um mol de ar? Né? Então, imagina um balão. Um balão que tem lá 23 litros, um balãozãozinho grandinho assim, né? Imagina que esse balão, ele é enchido, é um balão desses grandes, né? Então você não precisa botar muita força para ele, né? Ele não está com as paredes cheias, né? Ele está com a pressão basicamente igual à pressão atmosférica, e ele tem 23,8 ou 0,4, dependendo de como que você considera o mol, qual a especificação, litros. Tá? Então, lá dentro vai ter o quanto? 6,022 vezes 10 na 23 átomos, né, moléculas, aliás, moléculas, que vão ser misturadas ali, 78% delas nitrogênio, 21% delas oxigênio, e 1% delas o resto. Né? Então, essa é a ideia de um mol. Então, é como uma dúzia de ovos. Sabe o que é uma dúzia de ovos? Você vai lá e conta 12 ovos. Mas 12 ovos, né? Pode ser ovos, né, de galinha, ovos de avestruz, ovos de dinossauro, né? Ou ovos de formiga, né? Tudo é uma dúzia. E assim, também ele varia. Vai depender do tipo de átomo que você tem. Tá? Então, sempre olhe na tabela atômica,
lá embaixo vocês vão encontrar a massa molar dela, a massa molar de de um mol daquele átomo, né? Aí veja a molécula que vocês estão colocando, quantos átomos tem de cada um deles, oxigênio, hidrogênio, por exemplo, água, né? Água, H2O. Então tem dois átomos de oxigênio. Quanto que pesa uma molécula de água, né? Você vai lá, tem que fazer a conta. São dois átomos de oxigênio, um de hidrogênio. Então, se eu pegar e encher um balão com gás, água, né? Um balão, 20,8 litros de água, gás água, lá dentro, vai ter 6,22 vezes 10 na 23 moléculas de água lá dentro. E ela vai pesar quanto? Não vai pesar 16, não vai pesar 28. Vai pesar quanto? Então vamos fazer a conta. São dois átomos de hidrogênio. Hidrogênio, a massa é 1, 2. Então, não, dois átomos de oxigênio, tá? Dois átomos de oxigênio. O oxigênio, qual é a massa dele? Né? O oxigênio é 16, né? Então, desculpa, H2 é 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Às vezes dá uma trava. Então, como é aqui uma telinha, né? Então, água, H2O. Então, eu tenho dois hidrogênios, cuja a massa atômica é 1, né? Então, vai dar 2 gramas. Então, a parte do hidrogênio deu 2 gramas. Então, o oxigênio, né, vai ser 8 aqui em cima e 16 aqui embaixo. Então, 16. Então, a massa atômica do oxigênio é 16, né? Então, mais 16. Então, dá 18. 18 o quê? Gramas por mol. Espera aí. E o ar, quanto é que deu? O ar, que é, né, deu 28,8 gramas. Então, a água é mais leve do que o ar. É mais leve. E aí, o que acontece com a água? Ela vai formando nuvens, por isso a gente vê as nuvens lá. A água, dificilmente, ela se mantém aqui na superfície, ela tem a tendência de ir embora. E os outros gases? Sim, vamos pensar os outros gases. Se a gente tem hidrogênio, o que acontece com o hidrogênio? Ou hélio, né? HE, hélio. O hélio, né? Qual é que é? O hélio é 2, dá 4 gramas. O hidrogênio dá 2 gramas. Então, se eu pego um mol, um balão, vamos dizer assim, de hélio, ou um balão de oxigênio, a gente já sabe, ele já vai ficar pronto para ir embora. Ele foge da atmosfera, vai tudo embora. Então, se você fizer aí, pegar e colocar um fio elétrico, uma bateria dentro da água, né, fizer hidrólise, todo esse hidrogênio vai embora. Vai para o espaço, vai para o beleléu, não fica na Terra. Né? O hélio também. E olha que o hélio é 21% do universo. Nosso universo tem 21% de hélio, né? O universo todo, né? E o resto, basicamente, é hidrogênio. Tá? 75% de hidrogênio. E o resto é bem pouquinho. Eu estou falando de toda a matéria bariônica que a gente tem, né? Então, que a gente consegue, né? Porque tem matéria escura, energia escura, isso é outra coisa. Mas da matéria que a gente tem, o hélio e o hidrogênio são, de longe, os elementos mais comuns no universo. E aí, se nós tivéssemos uma gravidade suficiente para manter esses dois carinhas, gente, seria o colapso, porque num instantinho, a Terra aumentaria e viraria um gigante gasoso como Júpiter e como Saturno, Netuno e Urano. São 3, 4 gigantes gasosos.
e a gente teria vida aqui embaixo, tá? A gente não conseguiria viver nesse planeta. Então, graças a esse fato de o hidrogênio e do hélio ir embora, quando eles estão sozinhos, que a gente tem esse planeta agradável aqui para morar. Infelizmente, nós temos que dividir com gente estúpida, gente que não entende, né? Gente que não colabora, gente que pensa que ciência é algo que, como eles não entendem, é algo ruim para eles. Na verdade, eles vivem, só estão vivos por causa da ciência. Mas, enfim, essa é a história do número de Avogadro. Então, como é que a gente calcula ele? Então, tem duas formas de calcular ele. Né? Eu posso calcular pelo pegar aqui o número de amostra, então eu vou pegar uma quantidade que eu vou medir lá na balança. Por exemplo, carbono. Carbono é uma coisa muito fácil de eu fazer isso. Então, eu pego lá o carvão e moo esse carvão e eu vou lá na balança e peso. Né? E aí eu divido pela massa molecular. E eu vou ter um número, o N, né, relacionado ao número de átomos, né? Ou da amostra em si, da átomo ou molécula, né? Ou eu posso também contar o número de átomos como, né? Multiplicando o M pelo número de Avogadro e a massa também pelo número de Avogadro. Então, eu vou ter o número de átomos dividido pelo Na, o número de Avogadro. Então, eu vou ter, dessa forma, a quantidade de átomos que eu tenho. Então, basta eu pegar qualquer quantidade de ar que eu vou ter um monte de hidrogênio ali. Então, quando começou a se desenvolver essa ideia dos gases ideais no século XIX, as pessoas estavam interessadas em fazer máquinas, principalmente máquinas a vapor mais eficientes, e também reações químicas. As pessoas não acreditavam que existia um átomo. A ideia de que átomo, realmente, quem conseguiu pela primeira vez mostrar que existiam átomos, foi um cara chamado Einstein. Né? O Albert Einstein, em 1903, ele publicou aos 20, um pouco mais de 21 anos, 23, 27 anos, mas a ideia ele teve com 21 anos, ele publicou 4 artigos, aliás. E um deles era sobre o movimento browniano. O movimento browniano a gente consegue ver, por exemplo, quando a gente pega uma fenda de luz, você está lá num galpão lá no interior e está aquele arzinho de manhã, e aí a gente vê aquele movimento de moléculas lá, né? E esse movimento aleatório de moléculas lá é bem fácil de ser visto, né? E isso não tinha explicação. Então, o primeiro cara que explicou o movimento browniano foi o Albert Einstein. E aí ele disse com todas as letras, né, que existia um átomo. Então, toda essa ideia aí, né, existiu numa época em que as pessoas discutiam se existiam átomos ou não. O Kelvin, né, que a gente fala aqui, ele era um cara que não acreditava que existiam átomos. Ele inclusive, foi muito estúpido em várias defesas. Ele era irônico, né, quando ele ia ter que, numa defesa de doutorado de alguém que defendesse átomos, né, ele era irônico e, obviamente, ele viveu, né, o Lord Kelvin viveu para mostrar que ele estava errado. Mas, enfim, essa ideia de átomo é algo muito interessante. Então, mas ela foi de 3 maneiras. Primeiro, eles viram que tinha aquela proporção, né, de gás lá, né, e essa ideia aqui do PV, né, P, pressão, vezes o volume, igual N, o número R, T, essa equação, que é chamada de equações do gás ideal, né, esse N a gente já viu o que é. É um número de moles. Tá? N é um número de moles. O R, né, é a constante de gás ideal. É 8,31. 8,31 joule, tá? Por mol por Kelvin. Né? Essa maneira aqui, ó, de ver a equação, viram
Depois, né, viram que daria para unir todas as três equações do Lopetit, etc., de volumes iguais, e fazendo uma equação só. Né? Então, essa é aquela equação, né, que uma pessoa tem que levar para montar toda a civilização, etc., etc. Ele precisa saber essa coisinha aqui, PV igual a N. Então, o V é o... Tá? E o T é a temperatura em Kelvin. Kelvin. Então, temperatura eu tenho que escrever aqui em Kelvin. E o R é chamado de constante dos gases nobres, né? E a equação essa equação PV igual a nRT é chamada lei dos gases ideais, né? Eu posso também escrever o R como sendo o K, uma constante, vezes o número de Avogadro, né? E esse K é chamado de constante de Boltzmann, tá? E ela é 6,38 vezes 10 na menos 23 joule por Kelvin. Então, o que é esse K, né? Esse K, ele tem aquela carinha de... se a gente pegar e escrever lá, né, lembrar do K, onde é que a gente tinha o K nas aulas anteriores, a gente vai lembrar da força de Hooke, né, que é menos X. Tá? Então, esse K do Boltzmann, da constante Boltzmann, ele também está relacionado com isso. Então, se você tem um átomo, ele está ligado com um outro átomo, né? Então, a gente pode dizer que existe uma mola entre eles, e essa mola, tá, individual é justamente a constante de Boltzmann, está relacionado com o poder, né? Ele pode tanto agir para unir uma molécula como afastar uma molécula ou outra. Então a gente pode imaginar, né? Então, apesar da gente ter que trabalhar com R, a gente poderia poder trabalhar com o K, com a constante de Boltzmann. Então, daí, nessa situação, eu teria que PV, né? Eu tenho aqui que PV igual N, R, T, e eu vi que o R é igual ao K vezes o NA, tá? Então, eu posso substituir aqui que o PV igual N, N vezes o K vezes o NA, NA, né, maiúsculo, A maiúsculo, aqui, vezes o T. E o N vezes o NA é a própria, é o MKT. Desculpa, o N vezes o NA é o próprio N, tá? Então, é o número de moléculas que tem. Então, P igual N, K, T, onde esse N é um número de moléculas ou átomos. Tá? Então, esse cara é igual ao N. Então, quando vai ser átomos? Quando eu tenho gases nobres. Ou uma situação que eu tenho plasma, né? Uma situação que eu tenho os gases ionizados. Né? Como, por exemplo, eu tenho dentro de uma lâmpada, essas lâmpadas fluorescentes, lá eu tenho os gases. Bom, PV igual a nRT. Deixa eu ver como é que seria. Então, o P eu esqueci de falar, né? É a pressão. E ela é dada em Pascal, que é Newton por
metro quadrado. O volume é igual o volume é medido em metros cúbicos. Então, existe uma maneira mais fácil de escrever isso, tá? Que é eu escrever a atmosfera, em vez de eu escrever a pressão em Pascal, eu escrevo a atmosfera a pressão em atmosfera, desculpa, pressão em atmosfera. E aí eu escrevo como sendo 0,8, quanto é que é o mesmo, 0,8, 0,08. A gente já vai ver em breve. Bom, então, aí nesse caso eu vou ter uma forma mais tranquila de trabalhar com essa mesma equação, né? Daí a pressão vai ser dada em ATM, o R, né, vai ser 0,08382, eu acho, não lembro direito, e a temperatura vai ser escrita em Kelvin, tá? Então eu vou ter a mesma equação, e só o R e a pressão vão ser escritas de uma outra maneira. Bom, vamos falar agora sobre o trabalho, né, realizado a uma pressão constante, né? Como é que é visto esse trabalho? Então, o que é o trabalho realizado por um gás ideal? Então, vamos supor que você tenha um êmbolo, né? E esse êmbolo, eu faço cortiça, estão vendo isso aqui, ó, cortiça? A cortiça é muito bom porque ela é isolante, ela é um isolante perfeito. E aí eu pego e coloco uma substância, né, que permite a transferência de calor, né? E aqui embaixo eu coloco uma espécie de reservatório de calor, onde é que o calor tanto pode ir para dentro desse reservatório, quanto pode sair e entrar nesse local aqui, onde é que eu tenho um gás a uma determinada temperatura. Então, quando eu coloco uma amostra, por exemplo, aqui de chumbo, né, em cima desse meu pistão, eu posso tanto aquecendo, né, se vir calor aqui, esquentar esse negócio pode ir para cima. Então, eu posso realizar trabalho. Trabalho é realizado, né? Sempre é trabalho. Lembre que o trabalho a gente tinha escrito como sendo a força vezes o deslocamento. Só que essa equação ela só valeria quando a força era constante. Então, quando eu tinha o trabalho escrito de outra maneira, por exemplo, a força de Hooke, né? Hooke, que é uma força variável, né? O F é igual a menos Kx, ou seja, aí eu tenho que escrever uma integral, né? Integral de F de x, né? E aí, nesse caso, dava 1/2 de kx ao quadrado, né? Para vocês lembrar que o curso de cálculo não é inútil, né? Ele tem a ver com física. Então, dessa maneira, da mesma forma que a gente tem que fazer a mesma coisa para entender esse trabalho aqui. A gente tem que fazer uma integral de f dx. Só que, no caso, olha só, vamos fazer um f. O f eu não tenho, tá? Então, o que eu faço? O que eu tenho é a pressão. A pressão é força, tá? A pressão é força dividido pela área.
Então, para eu colocar a pressão aqui em cima, eu vou ter que multiplicar isso aqui por A. Então, eu vou ter que vai ser a integral da pressão, tá? Vezes a área, vezes o dx, né? Então, isso aqui vai dar, eu posso escrever como sendo simplesmente o dV, um elemento de volume, tá? Que é o que aparece aqui, ó, P vezes o dV. E eu faço a integral desde o volume inicial até o volume final, tá? Aí, o que eu vou fazer? Essa transformação, ela pode seguir, tá? Vários caminhos, tá? E um deles é eu simplesmente substituir o P aqui pela lei dos gases. Então, PV igual a nRT. Então, eu vou ter aqui, ó, o trabalho vai ser o N, que é uma constante, o R, que é uma constante, e o T, né? No caso, T é constante. Então, eu estou fazendo uma transformação que ela segue uma temperatura constante. Então, todos esses carinhas aqui vêm fora da integral. E eu vou ter uma integral de dV dt. Que, se vocês não viram ainda, vocês vão ver, ela é igual ao ln, né, um logaritmo natural da velocidade, de V1 até V2. Tá? Então, o trabalho exercido a pressão constante, tá? a temperatura constante, ele vai ser dado por nRT vezes o ln, né, de VF vezes VI. Se o VF, tá, for igual ao VI, então eu tenho aqui ln de 1. ln de 1 é igual a zero. Tá? Então eu não vou ter trabalho nenhum. E aí eu vou ter dois tipos de trabalho, né? Dois tipos de situação, em que eu tenho calor entrando aqui ou eu tenho o trabalho entrando desse lado. Então, nesse caso, eu vou ter, no caso que eu tenho uma expansão, no caso que eu tenho calor entrando aqui e esse cara entra, então eu vou ter o VF maior do que o VI. Né? E o ln de VF sobre VI, quando o VF é maior que o VI, é maior que zero. Então, eu vou ter um trabalho positivo. Tá? E o contrário, quando eu tenho a compressão, né? No caso, a quantidade de calor que entra aqui é pequena, e eu só tenho a compressão desse gás, então o meu VF, tá? Ele é menor do que o VI. Então, ln de VF sobre VI, no caso, seria menor que zero, portanto, eu vou ter um trabalho menor que zero. Tá? Normalmente, até esse horário que eu faço a aula, tá? Vamos ver se vocês... Daí depois, nas próximas aulas, a gente continua com essa transformação, com essas aulas. Eu não estava fazendo mais Kahoot, porque estava dando um pouco o Ibope. Eu não sei se vocês querem, eu posso continuar, mas como na última aula só tive 2 pessoas, então eu resolvi não fazer mais. Parado, mas eu posso parar a aula aqui mais cedo, uma hora de aula já tá bom. Esse negócio de trabalho... Oi, fala. Sobre o trabalho a gente vai conversando ainda, né? Ele já tem uma data marcada, mas a gente vai aprofundar um pouco mais nele. Claro, vamos conversando. Beleza, então. O que é tensão, o que é potência, o que é... Enfim, como que eu calculo, como que eu trabalho com essa questão, além de como que se dá a questão da consumo de eletricidade, né? O consumo de eletricidade. Então, a eletricidade é a energia mais magnífica que a gente tem, a gente consegue fazer tudo com ela, né? Inclusive expulsar o calor de casa, trazer o calor de fora para dentro, né? A gente consegue fazer isso,
Mesmo se está gelado, se está 5 graus negativo, eu consigo trazer esse calor para dentro de casa, calor que não existe lá fora, mas eu consigo fazer isso. Então é espantoso o que está sendo feito nesses países frios, né, com essas máquinas de calor. Aí, usando o solo, fazendo estufas, né, estufas onde, no final, eu tenho ainda a plantação, uma cultura tropical cultivada no meio do gelo, enorme gelo. E mais do que isso, mais interessante que isso, é que esse sistema ele é 1/5 do preço que você pode usar quando você tem que usar gás, por exemplo, gás ou carvão para fazer esse tipo de aquecimento, né? Dentro, porque esses países, é claro, não vivem sem um sistema de aquecimento. Imagina, tem alguns locais da Europa, né, que inclusive eu e minha família estávamos lá no início do ano passado, fazem menos 23 graus. É muito frio. Mas o que a gente passa mais lá é calor, porque não se consegue regular esses sistemas muito bem, principalmente esses que funcionam a gás. Então, esses sistemas de máquina de calor são fantásticos, fantásticos. Num instantinho aquece e tal, e você leva a vida na boa. E além disso, e o principal disso, é muito mais barato. Então, com eletricidade você consegue fazer tudo. Então, vocês vão amar toda essa parte de fazer esse trabalho aí, vão aprender coisas úteis para a vida de vocês, tá? Então eu vou passar a senha lá para vocês fazer registrar a presença.